Muito boa tarde, Brasil. Acontece nesta semana, mais precisamente no dia 29, quinta-feira, eleições para a Ordem dos Advogados do Brasil, na seccional aqui do Distrito Federal. Isso acontece também em todos os estados brasileiros na mesma época. Aqui em Brasília nós temos 4 candidatos. O pensamento era trazer os 4 no nosso programa, né, fazendo o que eu fiz, por exemplo, com senadores, candidatos ao Senado, né, aqui por Brasília, eram muitos, dividir um programa no meio, metade para cada um. E o propósito era trazer os 4, convidamos os 4, de imediato a candidata Renata Amaral nos disse que não poderia vir, né? Foi tudo bem. Aí me disseram que poderiam vir o senhor Jacques Veloso e também o Délio Lins e Silva. O Délio, um dia antes, desmarcou e o Jacques Veloso mandou um zap para a Valquíria, que é nossa diretora aqui, né, trabalha conosco na produção, dizendo, 2h30 da madrugada, dizendo que não poderia vir, que o dia ia estar muito agitado, tinha debate não sei aonde e tudo mais. Bom, cumprimos com a nossa obrigação e convidamos os 4. Dos 4, um compareceu e vai levar uma vantagem danada, porque eu vou fazer um programa inteiro com ele. Estou justificando a não vinda dos outros, né, que eu ofereci 25 minutos para cada um, mas quem compareceu, que é exatamente o Max Telesca, obrigado por ter vindo. Eu que agradeço a oportunidade, Nelson. Boa tarde aos espectadores, telespectadores do Diário Brasil, programa tradicional. Jamais deixaria de responder ao seu convite positivamente. Estamos aqui. O advogado não deve fugir do debate. Afinal de contas, nossa profissão é debater o tempo inteiro. Eu imaginava, né, exatamente isso. Eu hoje ainda comentava com a Valquíria, que é da nossa produção, falei assim, pô, um advogado enfrenta cada uma, dá cara a tapa. E eu dizia isso porque alguns advogados mandaram pergunta aos que deveriam participar, e para você também, mas teve alguns que não se identificaram. Eu falei assim, eu simplesmente não vou utilizar as perguntas deles, porque ou a pessoa se identifica ou não se identifica. A Constituição veda o anonimato, não é verdade? Então, É verdade. É importante que se identifique o colega que tenha as dúvidas para que nós respondamos, e estamos aqui para responder a quaisquer perguntas. O debate realmente na Câmara Legislativa, e depois sairemos daqui para o debate sem problema algum. Eu comentando com alguns advogados, né, pedindo inclusive que mandassem perguntas aos candidatos, e aí falei, por exemplo, né, de alguns que não viriam. Né? Eu falei, não, já tem o mais ganhou e tudo mais. Você está concorrendo com gente que já ganhou, não? Eu costumo dizer que a soberba precede a ruína. Isso é bíblico, está nos provérbios. E quem já ganhou, então que continue achando que já ganhou, porque a gente está trabalhando, né? Nada substitui o talento e o trabalho. Nós estamos trabalhando porque sabemos que existem hoje algo em torno, Celso, de 56% a 60% de indecisos. E a nossa campanha, ela é uma campanha propositiva. Nós somos oposição, uma oposição que encaminha os caminhos. Nós vamos mostrando os caminhos que são possíveis, prováveis, para que nós saiamos de uma crise muito grande que vive a advocacia. Existe um outro grupo que se intitula oposição, que está dizendo que já ganhou essa eleição. Eles estão fazendo uma campanha difamatória, uma campanha muito triste, uma campanha muito difícil, que tem levado o nome da nossa entidade para locais difíceis. Nós não vamos fazer esse tipo de campanha. A nossa campanha propositiva está aqui nesse programa. Essa história de difamar, nós tivemos as eleições gerais do país, e Brasília participou, evidentemente, elegendo seu governador, 2 senadores da República e deputados federais e tudo mais, né? E distritais também. Mas houve, por exemplo, um caso muito específico na área do Senado, candidatos ao Senado, em que se iniciou uma difamação daquela que ocupava o primeiro lugar. O que aconteceu, o cidadão que estava encostando caiu vertiginosamente. E logo em seguida, quando ele abandonou esse barco, né, e voltou a falar em propostas reais, ele subiu e acabou sendo eleito.
Então, é complicado, né, Mano Velho? É porque o eleitorado sabe, né, distinguir. É um grande equívoco subestimar a inteligência do eleitorado. É um grande equívoco fazer uma campanha meramente difamatória, com acusações, porque as pessoas estão cansadas disso. As pessoas, seja as pessoas do eleitorado que acabou de votar agora em outubro, novembro, seja o eleitorado da OAB-DF, as pessoas estão muito esclarecidas. Nós estamos vivendo a época da informação, a revolução da informação. As informações chegam muito rápidas. Então, o que é fake, o que é mentira, a difamação, isso aí não ajuda nada, apenas atrapalha. Então, nós, da chapa Somos Todos OAB, a chapa número 30, que somos a mudança, a renovação, nós estamos comprometidos com ideias concretas, com propostas reais e positivas para tirar a advocacia da crise que ela ingressou. Não é fazendo ataques infundados, levando a OAB para as páginas policiais que nós vamos tirar a OAB da crise. Pelo contrário, a OAB sempre foi um órgão dos mais representativos em Brasília. Dá uma saudade danada da OAB dos primeiros tempos, de Brasília principalmente, em que ela era talvez a maior representatividade do Distrito Federal, juntamente com a Associação Comercial, não vamos desprezar o trabalho de ambas, né? Representava o que hoje nós esperávamos que fosse a nossa Câmara Legislativa e que, lamentavelmente, até hoje não cumpriu o papel semelhante ao cumprido pela OAB e pela Associação Comercial do Distrito Federal. Da saudade daqueles bons tempos em que a diretoria da OAB batia de frente, tanto em termos locais, como também em termos nacionais. Nós estamos na capital da República. Dá para recuperar aquela OAB ou hoje é impraticável esse tipo de ação dentro da ordem? Celso, eu costumo dizer que nós precisamos avançar muito, mas alguns passos nós temos que dar até olhando o passado. Para isso eu estou muito a cavalheiro em te responder, porque nós somos apoiados, por exemplo, por Amaury Serralvo, que é nosso candidato ao Conselho Federal. E a Amaury Serralvo faz parte dessa OAB que você se referiu. A Amaury foi o vice do ministro Maurício Corrêa durante praticamente toda a década de 80. Saudoso Maurício Corrêa. Foi presidente da OAB no final da década de 80, início da década de 90. O doutor Amaury Serralvo é nosso candidato ao Conselho, e ele, ao Conselho Federal, e ele, juntamente com o doutor Paulo Fernando, doutor Rossini, né, doutor Felipe Magalhães, eles serão os nossos representantes que trarão no Conselho Federal justamente esse embate. É preciso que a OAB volte a ser protagonista dos grandes temas da sociedade. A nossa função é dúplice. Nós temos a função de proteger os interesses corporativos, no bom sentido, os interesses dos advogados, e, além disso, fazermos também a defesa do Estado Democrático de Direito, a interlocução com a sociedade civil organizada. Então, isso é importante. A OAB perdeu esse protagonismo, porque a OAB ela perdeu o foco. Ela fala em muitos assuntos, ela fala em assuntos que às vezes não deveria falar e, com isso, acaba perdendo o foco. Nós temos um compromisso. Aliás, um dos nossos pilares é o resgate institucional da entidade. Nós só iremos fazer um bom trabalho se a OAB voltar a ser respeitada. E ela só volta a ser respeitada se o advogado começar a ser mais respeitado também. Então, uma das nossas principais propostas, eu sempre falo no resgate, o resgate institucional. Estamos de acordo perfeitamente. Nós vamos voltar à época em que a OAB era protagonista e não meramente uma... Hoje ela é uma... A casa do advogado, simplesmente, né? É a casa do advogado, simplesmente, mas nem isso tem sido... Nem tem, é verdade. Pelas reclamações recebidas aí, a gente viu claramente que tem muita gente que realmente olha para lá e não consegue visualizar. Até porque ela tem algumas comissões que funcionam lá dentro e que já funcionaram muito mais. Vem uma pergunta, por exemplo, prepara essa primeira pergunta do Ronan aí, né, que pega exatamente num ângulo que vocês deveriam prestar atenção, porque Brasília, tida aí a vida como a terra do verde, está perdendo aí completamente. Coloca o Ronan, por favor, aí. Minha pergunta é sobre sustentabilidade. Em que os senhores acham que a OAB pode contribuir para a preservação do meio ambiente? Muito bem.
Diga. Posso falar sobre isso? Claro. Todas as empresas, sejam empresas no sentido lato da expressão, né? Nós temos as entidades governamentais, as empresas, as entidades da sociedade civil. Essa é uma agenda absolutamente necessária. Nós não temos, por exemplo, na OABDF, nenhum certificado de aprimoramento de práticas dadas à preservação do meio ambiente. O que nós vamos fazer? Isso é proposta nossa. Nós vamos fazer uma entidade moderna, o choque de gestão, é o que está precisando dentro da OAB, nossos métodos e procedimentos administrativos estão muito defasados, nós não temos processos digitalizados que podem ser acessados pelo site, mas isso é só para dizer o seguinte, nesse choque de gestão que iremos fazer na OABDF, nós faremos com que a entidade dê também o exemplo. Utilize água de reuso, utilize a energia fotovoltaica, darmos o exemplo. A partir do exemplo dado, também teremos uma contribuição concreta para a sociedade, que é o acompanhamento dos projetos de lei que estão na Câmara Legislativa, que tratam justamente das questões ambientais e também as questões de utilização do solo urbano. Nós temos a ZEE, a LUOS e o PPCUB. A OAB ela tem assento nessa discussão e ela fará sempre buscando a preservação do meio ambiente. Ou faz ou faz. Tem que fazer, chega de omissão. Olha, das perguntas, já avisamos que você estaria conosco, né? E pelo Facebook Diário Brasil TV Gênesis mandaram algumas perguntas. Tem aqueles que mandaram de viva voz, aqueles que fizeram questão de se mostrar, que eu gosto é disso, se mostrar realmente, mas também teve várias perguntas de jovens advogados. Que é a maioria. Né? Falando do aviltamento do salário, qual a proposta que o senhor tem para os jovens advogados que geralmente não possuem alternativas de montar escritório e a única opção é se sujeitar aos salários baixíssimos que grandes escritórios de advocacia pagam? Eles que, inclusive, reclamam do aviltamento de honorários. Celso, essa é uma questão muito importante. Talvez seja a mais importante para esta época da nossa vida na advocacia. Nós sempre tivemos um debate muito clássico na questão das prerrogativas, né? Toda a eleição de OAB, sempre o candidato a presidente se mostra para a classe como aquele que vai defender as prerrogativas dos advogados. Mas esta eleição ela tem uma peculiaridade. Hoje nós somos 45 mil advogados em todo o Distrito Federal com inscrição ativa. Desses 45 mil advogados, pelo menos um terço são advogados com menos de 5 anos de inscrição na ordem. São advogados jovens ou jovens advogados. São advogados, às vezes, que não têm... Tem uma meninada, eu tenho recebido alguns aqui no programa. Exatamente. Você olha, maravilha, 22, 23, 25 anos de idade e já bons advogados. Pois é. No pleno exercício. E veja o que isso aconteceu, o que ocorreu com... Isso é uma mudança totalmente do perfil da advocacia. Aquela advocacia que a gente iniciou na época, década de 80, 90, aquela advocacia clássica, aquela advocacia que nós percebíamos na época em que éramos mais jovens, essa advocacia mudou o perfil. Hoje a advocacia é jovem, é uma advocacia que está empobrecida, muito em função também da nossa crise econômica, é claro, mas também em virtude da omissão da OAB em vários temas. Por exemplo, a criação indiscriminada de cursos jurídicos levou a esse inchaço do mercado. Certo. A OAB não se manifestou da maneira assertiva como ela deveria ter se manifestado. A OAB precisava ter sido mais presente. Não foi. Agora, o que fazer? O rapaz que fez 5 anos de faculdade, ele tem culpa disso? Não, ele quer mudar de vida, claro. Ele quer ser o doutor advogado, ele quer estar nos tribunais. Então, nós temos que, a OAB precisa dar um passo adiante com relação a isso. Ela precisa interferir nas questões mercadológicas. E eu tenho muito orgulho de dizer que quem iniciou esse debate foi a chapa Somos Todos OAB, a chapa 30, que verificou essa mudança do perfil da advocacia e tem propostas concretas. Vou falar sobre isso. Diga. Para esse jovem advogado, nós faremos, por exemplo, a fiscalização do teto e do filtro dos núcleos de prática jurídica e das defensorias públicas.
Eu vou traduzir bem e explicar, porque isso é uma questão bastante delicada. Os núcleos de prática jurídica e as defensorias públicas, elas prestam um serviço maravilhoso, importante. O Brasil é um país injusto, um país que tem uma população enorme que não tem condições de pagar um advogado. Isso é tranquilo. O problema é que estes órgãos estão prestando advocacia gratuita para pessoas que não precisam. O que nós iremos fazer? Nós iremos fiscalizar. Nós faremos a fiscalização efetiva, real, concreta disso, porque isso tem tirado o mercado do jovem advogado. Eu fui jovem advogado, comecei aqui iniciando sem nenhum recurso na época, e sei como é importante você criar, não é nem o dinheiro às vezes, né, ô Celso? Às vezes não são os honorários, é a formação da cartela inicial de clientes, que começa com pequenos clientes. Isso aí é uma proposta nossa, concreta. Tem outras. Diga. Tem outras. Por exemplo, nós criaremos os coworkings em todas as subseções onde há a necessidade de mercado. Então, Taguatinga, Ceilândia, nós faremos a criação de um grande coworking da OAB. Isso reduzirá os custos do advogado jovem. Por quê? Não precisará pagar aluguel, a água, a luz, tudo será uma parceria entre... Deixa eu te interromper um minutinho. Essa é uma pergunta que chegou aos borbotões. Né? Que proposta o candidato teria, né, para descentralizar serviços para os advogados nas regiões administrativas? Exatamente, né? Serem melhor amparados pela OAB. Você aí complementa essa resposta sua aí. Infelizmente, a nossa entidade, ela não conseguiu perceber isso. Nós conseguimos perceber e estamos levando essa mensagem para o jovem advogado. O perfil da advocacia mudou. E hoje, onde é que os advogados estão trabalhando? Nas regiões administrativas. O plano piloto, que é ainda o local onde tem mais advogados trabalhando, obviamente, mas eles trabalham lá, mas moram aonde? Nas regiões administrativas. Então, é preciso que a OAB seja descentralizada, em especial a Caixa de Assistência. A Caixa de Assistência é o órgão, digamos assim, de assistência social dos advogados. Ela é muito importante, ela recebe 1/3 do valor das anuidades, e ela se encontra lá na Asa Norte. Há uma necessidade... Longe demais. Nós precisamos fazer com que cada subseção, que é o nome que se dá para as subseções, é a região administrativa, nós temos as subseções. Cada sede de subseção terá um posto avançado da Caixa de Assistência, praticando preços menores do que se pratica no plano piloto. Voltando ao jovem advogado que trabalha nos escritórios, não tem um valor fixo para, no mínimo, para esse advogado ser pago, não? Fiscalização efetiva Mas tem um salário existe fixado? Existe o piso, existe. Mas dizem que nem todo mundo cumpre esse piso. Questão do piso, se existe uma lei, e essa lei foi aprovada com o trabalho da OAB, a OAB tem que zelar pelo cumprimento desta lei. Se existe o piso, façamos a fiscalização efetiva do cumprimento do piso. Eu não sei porque não foi feito isso ainda. Agora, os advogados que estão reclamando da falta de cumprimento do piso, saibam que nós faremos essa fiscalização. É a lei, temos que cumpri-la. Fábio Lima, faz a pergunta aí, por favor, ao Max Talesco. Eu sou advogado e eu gostaria de saber dos senhores qual o papel que a OAB vai tomar neste novo momento do Brasil para não ser partidarizada e continuar defendendo a democracia. Há possibilidade de não partidarizar a OAB? É claro, esse é um grande problema. Esse faz parte do que eu chamo de contradições internas da OAB. Nós temos uma eleição indireta para o Conselho Federal. Quem não está familiarizado com o sistema OAB, é bom que saiba. Nós temos uma eleição direta na seccional, nas subseções, mas o Conselho Federal é eleito indiretamente por um Senado, uma espécie de Senado, que são os conselheiros federais. Isso está errado. Nós precisávamos fazer uma eleição direta para que todo o Brasil votasse. Imagina uma eleição com 1 milhão de advogados no Brasil, a força política que tem essa categoria e que não é utilizada da maneira correta. Mas falando sobre o tema, é uma das contradições nossas. O que aconteceu? A OAB tem que fazer política, mas a política com P maiúsculo, a política institucional. Uma das nossas perdas de foco
uma das nossas perdas de credibilidade e uma das razões para que esse resgate institucional seja necessário é não partidarizar a OAB. A OAB não pode ter partido, nós temos que ter todos os matizes ideológicos colocados dentro da chapa, esquerda, direita, centro, todos. A OAB, o presidente da OAB tem que ser o mediador, o árbitro, o magistrado que vai fazer a mediação desses interesses. Jamais a OAB pode ser partidarizada. Ela perde independência. O governo do Distrito Federal será assumido a 1º de janeiro por um ex-presidente da OAB, o Ibanez. Haverá um alinhamento, caso você seja eleito e ocupe a presidência da OAB, haverá um alinhamento com o governo do Distrito Federal pelo fato do Ibanez ser um ex-presidente e um advogado dos mais atuantes em Brasília? Não? Nós temos o maior respeito pela figura do Dr. Ibanez Rocha. É um advogado de sucesso, é um colega que temos um grande apreço, mas jamais seremos alinhados ao governo. A OAB, a sociedade precisa de uma OAB crítica. A sociedade precisa de uma OAB que aponte os defeitos do governo. A OAB precisa ser independente. Nós teremos uma relação cordial e, como inclusive temos, sou pessoa próxima do doutor Ibanez, e, aliás, já dei os parabéns para ele, publicamente, por ele ter feito essa votação maravilhosa. Agora, a OAB é uma coisa, o governo do Distrito Federal é outra, e a sociedade, até ele mesmo, acredito que não queira isso. Né? Uma OAB alinhada. Certamente ele não vai abrir mão de, em determinados assuntos, como você citou aí já antes, a LOAS e outros mais, que tem a OAB presente nesse tipo a OAB de discussão. não pode estar alinhada com governo nenhum. Certo, mas não pode também se furtar a debater assuntos sérios como Debater e chegar a consensos, inclusive, com o governo, mas há necessidade, primeiro, de se debater. Então, se você tem uma OAB alinhada, você não tem uma OAB. Se a Câmara Legislativa fizesse isso, por exemplo, em determinados assuntos sérios, ela não cometeria tanto erro, tanto engano de aprovar projetos de lei lá, transformar em lei, leis que são consideradas depois inconstitucionais. É uma fábrica... uma fábrica de inconstitucionalidade, a nossa Câmara Legislativa. Pratica muitas inconstitucionalidades, sim, a gente sabe disso. Leonardo Volpatti, coloque aí a pergunta do Léo. Eu sou advogado. Eu gostaria de saber dos candidatos à OAB o que eles vão fazer em relação aos profissionais advogados que trabalham com relações governamentais no Congresso e que muitas vezes não conseguem adentrar os prédios públicos para exercer a profissão, a despeito do artigo 7º do Estatuto da OAB, que nos garante essa prerrogativa. Omissão histórica da OAB. As nossas prerrogativas, elas são desrespeitadas contínua e incessantemente. Nós temos uma relação muito ruim hoje com a magistratura, com o Ministério Público, com a Polícia Federal e as outras polícias e com os órgãos administrativos de uma maneira geral. Os advogados estão sendo muito maltratados. O compromisso número 1 da nossa gestão será resgatar o respeito às prerrogativas dos advogados. Aqueles que não conseguem ingressar num prédio público, que praticam a assessoria em relações institucionais, devem procurar a OAB. E vou dizer mais, o presidente da Comissão de Prerrogativas será o presidente da OAB, haverá linha direta. Nós temos um conjunto de medidas que serão aplicadas na questão das prerrogativas. Não é uma ação só, nós temos pelo menos 7 medidas que serão tomadas para melhorar essa questão que é de relacionamento entre o poder público, entre a magistratura, o Ministério Público e os advogados. Isso está deturpado. São anos e anos que esse problema vem se agravando e ninguém conseguiu até hoje melhorar isso. Nós vamos iniciar essa melhoria. Tenho certeza disso, porque nós temos um conjunto de medidas para isso. Não é um vício inderrubável, não? De jeito nenhum. Existem locais, estados, onde as prerrogativas são mais bem respeitadas. Nós temos exemplos de locais no Brasil, eu advogo em praticamente todo o Brasil. Tem o meu escritório, ele tem processo em todos os tribunais. Sentimos a diferença. Por exemplo, no Rio de Janeiro, o advogado não precisa passar pelo detector de metais, e é no Rio de Janeiro. Então, você vê que existe uma diferença. Eu não estou dizendo que isso não seja necessário às vezes, por exemplo, nos órgãos prisionais, mas nós temos estados onde as prerrogativas são mais bem respeitadas. Infelizmente, no Distrito Federal, a OAB ela está há muito tempo sem enfrentar esse problema da maneira adequada.
Nós temos medidas concretas para isso. Estou pensando muito seriamente, quer dizer, o advogado ainda enfrenta uma série de problemas, né? Existe ainda aquela figura, você quer deturpar o nome de um advogado, você diz que ele é advogadinho de porta de cadeia. Você já deve ter ouvido isso aos borbotões e a gente mais ainda. Como fazer para que, poxa, o cara, o cidadão que serve lá numa delegacia, que vai lá para atender um cliente e tudo mais, é tão advogado quanto aquele que está no melhor de todos os fóruns ou no maior de todos os fóruns. Como é que a gente tira esse estigma, esse peso de cima do advogado, hein? Celso, essa pergunta vem como aquela bola para mim que vai de uma maneira muito tranquila para fazer uma grande jogada, porque nós temos uma proposta específica para isso. O que acontece? Nunca a OAB fez uma campanha publicitária, institucional, de resgate da imagem do advogado. Essa proposta nós temos. Jamais a OAB, durante praticamente a vida toda de OAB-DF, eu estou aqui há 21 anos, nunca vi a OAB fazer Também uma campanha de resgate, porque as pessoas precisam entender qual é o papel do advogado. A sociedade precisa compreender qual é a realidade da nossa profissão. Ela precisa entender que nós não somos os nossos clientes. Muitas vezes o advogado criminal é confundido com o próprio cliente. Mas eu vou lhe fazer uma pergunta. Eventualmente um bandido, né, uma pessoa que está praticando crime, vai para um hospital, ela vai deixar de ser atendida por um médico? Não, o médico tem a mesma coisa o advogado, ele pratica o direito de defesa por mais que aquela pessoa tenha cometido um crime. Então as pessoas precisam ser mais bem esclarecidas sobre os nossos afazeres, sobre o nosso ofício. Então nós faremos. Essa foi uma pergunta maravilhosa que normalmente não é feita. Nós temos um compromisso de fazer uma campanha para que a sociedade entenda melhor o nosso ofício e que a nossa imagem, a nossa autoimagem também, seja resgatada. Nós vamos fazer isso. Porque geralmente quando você vê o famoso bandido sendo preso e tudo mais, ele é pré-julgado, né? Então, às vezes, o ato cometido se transforma numa coisa muito pior do que aquilo que realmente o cidadão fez. Se o advogado não estiver presente, ele vai pagar triplamente ou mais por um peso de uma lei. Então, é complicado. É necessário uma figura emblemática. Assim, o ideal, se nós que vivêssemos numa sociedade que não houvesse tantos conflitos, né? Muito advogado quer dizer que a nossa sociedade está com conflitos, mas nós precisamos fazer desse limão uma limonada. Nós temos que transformar justamente essa massa de advogados que existem no Brasil hoje em algo útil para a sociedade. Nós temos propostas para isso também. Aliás, a nossa candidatura é a candidatura das propostas. A gente não fica só jogando pedra, não joga pedra, a gente mostra o caminho. Uma coisa, por exemplo, que eu não percebo na OAB, eu não sei nem se existe lá. Você vai direto para um embate jurídico, não se oferece a santa oportunidade de se sentar e buscar um acordo, não? A OAB não se preocupa com isso, que desincharia até o volume de casos nos nossos tribunais e facilitaria a vida. Eu tenho visto gente que não é advogado fazendo esse tipo de trabalho. Tem até um nome específico, né? Tem. Mediação e arbitragem. A OAB não se preocupa com isso, não? Vamos lá. E deixa, inclusive, quem não é advogado fazer isso? O que acontece? Há uma necessidade hoje de que nós judicializemos menos as coisas da vida. Claro. Porque o judiciário, ele é um sistema hoje falido. Nós temos uma grande, imensa, inúmera, trágico número de processos no judiciário. Os tribunais, especialmente os tribunais, aqui o Tribunal Regional Federal da Primeira Região, que abarca uma grande parte do país, territorialmente, ele não consegue julgar um caso em menos de 5 anos. Às vezes os casos demoram 20, 25. Eu tenho processo no meu escritório que tem quase 40 anos. Hein? Isso, chegou aí. Você vai apelando para as instâncias superiores e não se resolve. Então, uma das saídas mais corretas para uma solução para esse problema é justamente a mediação e a arbitragem, que é uma saída para esse inchaço de processo no judiciário.
Agora, a OAB tem que incentivar isso. Nós temos uma apoiadora da nossa chapa, a doutora Fabiola Orlando, que vai trabalhar conosco nisso, fazendo justamente, ela é hoje uma das principais referências em mediação e arbitragem. Então, nós daremos ênfase nisso para que as pessoas possam se conciliar antes de entrar com o processo. Existe uma máxima que falava sobre demandas, né? Mais vale um bom acordo do que uma grande demanda. Isso aí é válido ainda no meio? Com certeza, agora cada vez mais, porque o acordo, cada pessoa cede um pedaço do seu direito para ganhar uma coisa que não tem preço, que é o tempo. Verdade. O que adianta? Às vezes eu vejo um cliente, eu vou ganhar R$1 milhão, mas o senhor vai ganhar daqui a quantos anos? Ou nem vai ganhar. Então, faça alguma coisa mais módica, mais vale um pombo na mão do que 2 voando, não se dizia isso antigamente? Uhum. É a mesma coisa, então vale muito mais a pena, às vezes, fazer um acordo que não seja tão lucrativo, mas que seja efetivo. O que é a OAB? Nós falamos de jovens, por exemplo. A OAB facilita a vida um pouquinho para que esse cidadão no futuro venha a ter, por exemplo, um escritório, porque seja um escritóriozinho, mas que seja dele. Ou ele vai continuar o resto da vida e mais 2 dias sendo um empregado. Eu não quero desvalorizar o empregado, muito pelo contrário. Mas, na reclamação que se fez, dizendo que se ganha até abaixo do teto estabelecido, ele vai continuar penando para o resto da vida? Infelizmente, a OAB não trata bem o advogado jovem. Ela fala muito sobre jovem advocacia, existe a comissão do advogado jovem, existem algumas medidas muito tímidas que são tomadas pela OAB, mas nós iremos avançar. Nós temos propostas concretas para isso. Por exemplo, a questão da Escola Superior da Advocacia. Quando eu me formei em Direito. Doutor Paulo Fernando, doutor Rossini, doutor Amaury Serralvo, doutora Isabela Bueno, doutor Felipe, que são nossos apoiadores do Conselho Federal, se formaram em Direito. Eles não se formaram advogados. A Escola Superior da Advocacia precisa ensinar o advogado a advogar. Ela é um patrimônio institucional da OAB, a ESA, só que ela está com um foco equivocado. Nós precisamos fazer o que para o jovem advogado? Fazer cursos verdadeiramente profissionalizantes. Ele vai aprender processo civil? Vai continuar aprendendo processo penal? Vai, é necessário. Só que a OAB precisa focar no curso mais básico, aquele, como abrir um escritório de advocacia, como manter um escritório de advocacia, que é difícil. O Sebrae da OAB, né? O Sebrae, está aí uma boa analogia. Está precisando Verdade. de prática. É, lógico. Onde buscar um empréstimo para capital de giro? Qual é a melhor matriz tributária para um escritório de advocacia? Então, todas essas questões, elas não têm sido bem enfrentadas. Nós faremos, por exemplo, para entrar um pouquinho no campo da prerrogativa, o curso de autotutela da defesa das prerrogativas. Porque o primeiro defensor... Explica isso aí, troca. Vamos lá, isso é importante. Por favor, jogue a moedinha aí. Vamos lá. Até aquelas que não existem, de 1 centavo de preferência. Bora. O que é isso? Prerrogativa é um direito do advogado que é digamos assim, é um direito a mais que o advogado tem para exercício da sua profissão, frente aos outros cidadãos. Claro. Então, nós temos algumas, não são regalias, são prerrogativas. Eu posso ingressar, por exemplo, num tribunal sem, às vezes, pedir licença, porque eu posso ter um cliente meu que está tendo algum problema. Eu posso falar em pé ou sentado em qualquer lugar, no tribunal ou vara. Uhum. Eu devo ser atendido por juiz. Então, as prerrogativas são direitos que nós temos para exercício da nossa profissão, direitos dos advogados. O primeiro defensor da prerrogativa é o próprio advogado, não é a OAB. Só que eu tive a sorte de nascer praticamente dentro de um escritório de advocacia. O meu pai é advogado, meu tataravô veio da Itália, era advogado. Agora, a maioria não teve esse privilégio. Eles precisam saber se defender. Nós, pela ESA, Escola Superior da Advocacia, faremos um curso onde todos os advogados do distrito, e curso gratuito, porque isso é uma obrigação da OAB, nós faremos um curso onde ensinaremos os advogados a se defenderem dessas lesões de prerrogativas. Essa é uma medida importante. Eu acho que você respondeu, inclusive, uma pergunta também. Eu vi por várias vezes, trocando de palavras, mas aí a Valquíria, inclusive, sintetizou para mim, né? Todos falam sobre o jovem advogado, que bom que se preocupe com eles, né? Mas o que você faria e ofereceria ao advogado mais experiente, mas que continua um pouquinho além de ser jovem, né? Já está lá com 5, 6, 7 anos de profissão, mas continua, como diz, dando murro em ponta de faca.
Fala-se muito no jovem advogado porque ele é uma massa, né, é um número enorme de advogados, então, eleitoralmente, as pessoas ficam falando, os candidatos ficam falando muito na jovem advocacia, mas jamais pode ser esquecido o profissional que já está no mercado há mais de 10, 15 anos. Para esses profissionais, eles, por exemplo, enfrentam um problema gravíssimo, que é o processo eletrônico. Hoje, a maioria, nós estamos caminhando para quase 100% dos processos serem eletrônicos, nos sites dos tribunais. Só que isso está tão bagunçado. Está tão corriqueiro isso hoje que é uma normalidade. É normalidade, né? mas muitos desses advogados mais até para convocar o cidadão, eles estão usando o Zap da vida aí. Ó. Isso é bom, porque facilita, dá mais rapidez, mas nós precisamos fazer com que o advogado mais experiente se habitue a isso. Por exemplo, nós temos um problema que é a falta de uniformização dos sistemas. O sistema do Tribunal Regional Federal da Primeira Região é um, o do Tribunal Regional Federal da Quarta Região é outro, o do Supremo é um, o do STJ é outro. Existe uma resolução do CNJ que manda unificar, não está sendo atendida. A OAB não trabalhou bem nesse sentido. Mas para que nós amenizemos o problema, nós vamos fazer um negócio chamado Helpdesk, de 24 horas, especialmente para esse advogado mais experiente que não está familiarizado com o processo eletrônico. Esse vai ser bem atendido. Para o profissional mais experiente, nós estaremos trabalhando também com a caixa de assistência. Nós vamos fazer com que o nosso plano de saúde fique mais barato e vamos fazer um plano de previdência mais também acessível aos advogados mais experientes. É bom que a gente trate disso, né? Porque eu tenho a impressão hoje que desses, você falou em 40 mil? 45 mil. Acho que mais perto da metade deve ser de jovens advogados, né? Com certeza. Meninada abaixo de 30 Nós colocamos no mercado hoje, a OAB coloca algo em torno de 3 a 4 mil advogados por ano. É quase uma progressão geométrica. A minha OAB é 14.848. Eu cheguei aqui em 1997. São 20 anos. Em 20 anos, nós temos o triplo do que quando eu entrei. Em 20 anos. Já está aí no número 50 mil já. 60 mil. 60 mil? E todo mundo, será que trabalha na área mesmo? Não trabalha todo mundo na área, não. A advocacia militante é uma parcela menor, ela não tem... os advogados que estão trabalhando... Agora, isso mudou, viu, Celso? Muitos advogados hoje trabalham, tinham antigamente... Isso é um fenômeno novo que se deu nos últimos 4 anos para cá, o que ajudou a piorar o problema do nosso mercado de trabalho. O que acontece? Muitos tiram a carteira da OAB, porque é importante o curso de direito, as pessoas que vão aprenderem as leis, tiram a carteira da OAB para fazer o concurso público. Só que o que tem acontecido nos últimos anos? A oferta de concurso público diminuiu muito, drasticamente. Né? Então, esse profissional que estava fazendo o concurso, o concurseiro, veio para onde? Para o mercado da advocacia. Verdade. Falar em o cidadão tira a carteira, né? Ele tem que passar por um exame de ordem. Exame de ordem. Esse não vai cair nunca? Não pode cair. O nosso exame de ordem é importantíssimo. Nós temos um estoque hoje de 4 milhões de bacharéis. Imagina, já temos 1 milhão de advogados. Colocar mais 4 milhões, já estamos numa crise absurda de aviltamento de honorários, achatamento de honorários. Não há possibilidade. O exame da ordem é muito importante, porque não é uma profissão qualquer. Nós estamos lidando com a liberdade, com o patrimônio, com a família. Uma audiência de família é uma coisa muito triste. É difícil, você tem que ter responsabilidade. Para ter responsabilidade, tem que ter conhecimento. Para ter conhecimento, tem que ter a aferição da ordem. A gente sabe, tem que saber isso, fazer isso aí, sim. Por que a ordem não presta atenção no cidadão, por exemplo? Eu vejo lá que a repetência é enorme no exame de ordem. Né? Passa um mínimo. Vocês pedem, a OAB pede, por exemplo, o lugar da formação desse cidadão. Por que ele não bota a boca no trombone de escolas que não conseguem aprovar seus alunos em grande maioria? Omissão. Porque, com certeza absoluta, essa escola está meio que na dependência de melhoria. Omissão. Você seria capaz de botar inércia, isso? Claro. Celso, isso eu sei que é bater de frente com os poderosos donos de escola. Sou candidato à presidência da OAB-DF para fazer diferente, para mudar e para renovar o quadro da crise da advocacia. A crise da advocacia tem a ver com isso que você está falando, que é o inchaço
e o número quase até é irresponsável de cursos jurídicos abertos. Nós bateremos de frente, sim. Nós não estamos aqui para fazer igual, nós queremos fazer diferente. Mudança e renovação é a chapa 30. Até porque as escolas vão começar a pensar mais seriamente precisa até fechar na curso formação jurídico dos seus profissionais, né? Celso, precisa fechar. A medicina conseguiu o congelamento durante 5 anos. E nós, há coisa de 3 semanas, fomos brindados com a abertura de mais 10 cursos jurídicos no Brasil. Está errado. Complicado. Bote o áudio aí do Flávio Domingos, por favor. Pergunta interessante aqui ao candidato. Meu nome é Flávio Domingos, sou advogado há mais de 5 anos aqui no DF. Eu gostaria de saber do candidato Max Telesca a respeito do porte de arma ao advogado. Gostaria de saber qual era a opinião do candidato referente ao tema. O advogado pode tirar porte de arma? Eu sou favorável, facilitado? Sou favorável à flexibilização do porte de armas para as profissões de risco. A nossa profissão, especialmente o advogado criminal, ele exerce uma profissão de risco. Nós somos absolutamente favoráveis ao porte de armas de fogo para o advogado. É claro, isso precisa ser regulamentado, é algo de muita responsabilidade, é uma flexibilização no ordenamento jurídico atual, que não deve ser feito somente para os advogados. Isso deve ser aberto para outras profissões de risco. Somos absolutamente favoráveis a isto. O engajamento político, até mesmo de membros da diretoria e tudo mais, isso é válido? Celso, o que acontece? A nossa profissão é uma profissão política por natureza. O advogado, ele exerce a palavra, ele fala, ele argumenta. Aliás, né, gostaria que os outros estivessem aqui para fazer esse tipo de debate, de comunicação. É a nossa arte, a arte da palavra. Claro. E aí se faz política. O que não pode é a OAB se partidarizar. A política institucional necessária, política com P maiúsculo, a OAB não é que não tem que fazer, não, ela tem que fazer. Ela é obrigada a fazer por lei, porque ela tem que respeitar um dos seus princípios, que é a defesa do Estado democrático de direito, a defesa das instituições da sociedade civil. Para isso precisa fazer política, mas política com P maiúsculo, política institucional, jamais a partidarização. Isso é ruim para a nossa entidade e foi o que acabou levando ela a esse descrédito hoje que ela tem. Eu acho que a candidatura política, eu acho que está em aberto, né? Nós vimos, por exemplo, nós citamos Maurício Correia, senador da República. Aí é outro problema. Foi o mais votado de Brasília na época, graças ao respeito ao profissional e, sobretudo, ao membro da OAB, que naquela época batia de frente com as forças que não eram fáceis. Celso, aí é que está. A OAB, esse é o grande, é a linha tênue. O que nós precisamos entender? Ibanez Rocha, hoje, foi eleito... Também, vamos lembrar o Ibanez agora, eleito governador do DF. Maurício Correia, muito bem lembrado, né? A Sigmaringa Seixas era da OAB. Sim, é verdade. Então, o que não pode é usar a entidade para fazer a política partidária. Fora da entidade, hoje o governador foi eleito com 70% dos votos. Como é que nós vamos tolher o direito dele de ser governador? Não pode, à vontade das urnas. O que não pode é a OAB, no momento em que está sendo o mandato está sendo exercido, que tem acontecido muito, ser utilizado por partido político. Isso nós vamos coibir. Agora, como é que eu faço parte da história, Maurício Correia, que foi o nosso, na época, o senador que teve a maior votação da história. O Maurício foi um caso raríssimo. Maurício Correia. Verdade. Agora, também, evidentemente, vocês também não podem nem devem apoiar, no momento, por exemplo, em que há a eleição, vocês não poderiam se manifestar a favor do Ibanez. De forma alguma. De forma alguma. A OAB tem que ser independente. A OAB precisa de qualquer outro candidato, evidentemente. Não pode fazer aliança política partidária, né? Então, nós vemos com muita delicadeza essa questão. A OAB não pode estar alinhada a nenhum partido político, nem ao governador, nem a ninguém da política. A OAB tem que ser uma posição crítica. Ela tem que exercer, ela tem que estar equidistante do papel político partidário.
Vamos imaginar, quem vencer essa eleição do próximo dia 29, agora quinta-feira, toma posse quando? Dia 1º de janeiro do ano que vem, de 2019. Quanto tempo? 3 anos de mandato. Imaginemos que você seja o candidato eleito. Qual é o primeiro passo que você vai tomar chegando lá? Sou o presidente da OAB. Eu tenho falado, sempre dito isso, o nosso compromisso com as subseções. Nós faremos algo que é o nosso compromisso número 1 ou número 0, aquele mais prioritário. Nós faremos o início de uma coisa chamada descentralização e autonomia das subseções. Hoje, a maioria dos advogados do Distrito Federal mora, pelo menos, ele talvez não trabalhe, mas mora nas subseções, mora nas regiões administrativas. A subseção tem que ser fortalecida, a subseção tem que deixar de ser subserviente, submissa. Ela precisa ter a independência necessária. Nós trabalharemos como estadista. Mesmo aqueles que não estão alinhados conosco, eventualmente politicamente, nesta eleição, nós trataremos de maneira igual, equânime. Então, nós faremos, a primeira medida, é um compromisso nosso de campanha, a descentralização da OAB, e trabalharemos no início de uma coisa que se chama autonomia das subseções. Nós daremos uma autonomia orçamentária para as subseções poderem trabalhar em paz, sem ter que ir à Asa Norte com o pires na mão pedir praticamente uma migalha. Nós faremos isso porque nós detectamos, através dessa caminhada que já dura alguns meses, que a maioria dos advogados do Distrito Federal se encontra nas subseções. Quem está apto a votar? Quem está apto a votar é quem está em dia com as anuidades. Lá é a anuidade. A anuidade, é um ano, né? Uhum. Quem está em dia, quem ficou em dia até o dia 30 de outubro, vai poder exercer o direito de voto. Isso reduz a quanto, mais ou menos? 32 mil hoje é o nosso universo de votantes aptos, 32 mil. Há uma defasagem? Eu não me lembro nas anteriores. Tem, sempre tem. A gente pensa aí que pode ter uma abstenção de 30% a 40%, o que daria um universo votante de 20 e poucos mil advogados. O suficiente para eleger alguém, né? Elege você diz um deputado? Não, eu digo até para eleger um presidente da própria OAB, se esse cidadão estivesse lá votando. Como é que você vai fazer para convencer, já que você vai... ia dizer que você ia brigar com gente mais pesada. Não é bem isso, quer dizer, mas tem gente que se acha mais pesado nesta briga aí, eu diria até que está se julgando já vencedor das eleições. Eu falo sobre isso, eu digo sempre assim, Provérbios, a soberba precede a ruína. Então, o que vai acontecer? Deixa eu pensar, nós hoje estamos em reta final de eleição, esta semana que está se iniciando, ela é primordial. Nós temos hoje algo em torno de 50% de indecisos. A nossa chapa, pelos levantamentos internos que temos feito, está dando um crescimento vertiginoso. Vamos chegar no dia da eleição para ganhar a eleição. Porque, embora esses que você chamou de mais poderosos tenham o poder econômico... Mais poderosos eles que se julgam, viu? E tenham um poder político, nós temos um poder que eles os dois não têm. Nós temos corações e mentes dos advogados de todo o Distrito Federal querendo mudança, renovação. Aquilo que aconteceu na eleição, vai acontecer na OABDF. As pessoas estão cansadas, elas não aguentam mais, os advogados sabem que estão passando por uma crise. E a eleição é o momento de decidir a própria vida. Elas não vão votar mais por conta de uma festa ou por conta de uma eventual happy hour, essas coisas que eles fazem muito. Nós somos a chapa da mudança e da renovação. Isso eles não têm. Complementa o minuto final aí, já que você está falando de a chapa da renovação e tudo mais, né? Aproveita, tem tanto advogado assistindo a gente, Celso, graças a Deus. Fico muito feliz. É um público que está sempre presente conosco aqui, viu? O advogado é muito bem informado e eu espero que assim continue, porque no dia 29, agora na quinta-feira, vai votar 30. Por quê? Porque no 29 vota 30. No dia 29 vota 30. Por quê, Celso? Nós temos esse minuto final para agradecer, né, esse espaço, agradecer aos nossos telespectadores que estão vendo o programa, que estão assistindo o programa, e dizer que na quinta-feira votem com consciência.
votem sabendo que a chapa que não está fazendo esse debate, tem um debate muito sujo acontecendo nos bastidores da eleição. Fake news à Fake vontade, news, né? denúncias, processos judiciais. Nós não estamos levando a OAB para a lama. Nós não temos, o nosso compromisso é de uma oposição que aponta o caminho. Nós somos a chapa 30, a chapa que vai mudar a OAB-DF, a chapa da renovação e da mudança. Mas como? Com propostas concretas com as quais eu pude agora debater contigo. Tudo bom. Obrigado por ter vindo. Eu que agradeço. Obrigado por aceitar o convite, né? Lembrando mais uma vez que nós fizemos aos 4 candidatos, para o Jacques Beloso, para o Délio Lins e Silva, também para a Renata Amaral. A Renata, logo de imediato, disse, olha, eu tenho um compromisso exatamente nesse dia, não dá para ir. Os outros 2 aceitaram, um na véspera disse que não podia vir, e o outro na madrugada do mesmo dia, né, que deveria estar aqui dividindo o programa contigo, disse simplesmente que estava cheio de compromisso, não poderia vir. Pelos respeitos, e que os advogados de Brasília escolham o que é melhor. Faça da OAB aquela OAB que nos encantava. Era um orgulho, até para nós, não advogados, dizermos que nós tínhamos uma OAB tão atuante. Mas, olha, eu simplesmente digo uma coisa, o que nós queremos ver é uma OAB retornando aos bons tempos de Maurício Correia e outros grandes nomes que passaram por lá. Um grande abraço.